Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando linha de passe aqui na ESPN Brasil, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, um final emocionante no Maracanã. Bem-vindo para você que acompanhou aí a rodada do campeonato e chega agora para acompanhar o nosso debate e a repercussão dessa rodada. A equipe do Grêmio vence o Flamengo por 1-0, gol de Borja no finalzinho do primeiro tempo. Borja perde um pênalti no finalzinho da partida e com esse resultado o Galo fica ainda mais líder do Campeonato Brasileiro, venceu na rodada desse final de semana. Com relação ao Flamengo, abre 11 pontos de distância na liderança, mas o Flamengo com 2 jogos a menos. Com relação ao Palmeiras, que é o vice-líder, 7 pontos é a vantagem do Galo. Enfim, é muita coisa para a gente conversar no Linha de Passe de hoje, com a vitória também do São Paulo e um empate do Corinthians na Neoquímica. Você participa com a gente através do Twitter, é o nosso canal de comunicação, a hashtag Linha de Passe. Meus amigos, aqui na tela, vamos colocar a turma para que cada um traga o seu destaque deste final de semana. Começando com você, André Kfouri, prazer revê-lo. Boa noite. Boa noite, Prieto. Boa noite, amigos. Desde já uma excelente semana a todos os que acompanham o nosso Linha de Passe. Uma noite com uma rodada em que o adversário do Flamengo conseguiu desligá-lo em jogo, né? O Grêmio marcou bem o Flamengo hoje. É preciso considerar também uma atuação ruim do ponto de vista da criatividade, da elaboração do futebol que o Flamengo nos acostumou a ver. Mas muito desse não jogo por parte do Flamengo tem a ver com a forma como o Grêmio atuou e a vitória foi merecida. Sem ser um jogo brilhante, o Grêmio conseguiu, como eu disse, desligar o Flamengo na noite de hoje. Pois é, e coisas do futebol, Renato Gaúcho chega no Flamengo e perde para os 2 gaúchos no Campeonato Brasileiro. Uma goleada para o Internacional e pelo Brasileirão perde para o Grêmio por 1-0. Vamos lá, cadê o Jean Oddi? Botando ele aqui na tela também para trazer um destaque da noite de hoje. Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto, boa noite, companheiros. Acho que o André matou, né? Primeiro a gente tem que destacar os méritos do Grêmio na maneira como jogou contra o Flamengo. E a maneira como jogou, eu tô falando do ponto de vista tático, né? As escolhas sobre como marcar o time do Flamengo, mas também a intensidade, a dedicação, né? A concentração o tempo todo, mas foi sem dúvida alguma uma partida muito abaixo da média do Flamengo, do que a gente está acostumado a ver, e acho que também muito abaixo da média do Renato Gaúcho desde que chegou ao Flamengo. Talvez tenha sido, do ponto de vista do técnico, a pior participação dele no comando do Flamengo. Verdade, o Flamengo passa a pensar, pelo menos deveria ser assim, passa a pensar a partir de agora no Barcelona de Guayaquil, nas semifinais da Conmebol Libertadores da América. Tudo bem, Paulo Calçade? Traga seu destaque, boa noite. Olá, Prieto, olá, fã de esportes, olá, companheiros. Olha, Prieto, a gente jamais deve tirar a competência do Grêmio nesse placar, né? Seria, assim, injusto com o Grêmio atribuir o placar apenas ao jogo ruim do Flamengo. Agora, é preciso reconhecer os dois lados. O Grêmio fez o máximo que podia, com problemas também, e aí está o gol do Borja, né? O gol que deu a vitória numa bola em que falha a defesa do Flamengo, o jogo aéreo continua sendo um problema na defesa rubro-negra, mas o Flamengo, a maior pancada que o Flamengo tomou com o Renato foi um jogo diante do Internacional, na véspera de uma partida de Libertadores, assim, no jogo que antecedeu, não é? A partida contra o Olímpia no Paraguai. E o Flamengo também teve uma atuação que não foi boa. A diferença para este jogo aqui, Prieto, é que o Flamengo, com esse tempo todo, só conseguiu acertar o gol uma única vez. Aí preocupa, aí é um Flamengo que estava desligado no jogo, é fato, também graças ao trabalho do Grêmio. Quero entender de vocês também, né? Por que o Flamengo esteve tão lento hoje no primeiro tempo, até parte do segundo tempo, depois que teve aí os acréscimos e perdeu o pênalti, o Borja, que a gente está vendo na tela, aí parece que o Flamengo ficou mais ligado, mas aí já não dava tempo também, né? Vitor Birner, boa noite, amigo, tudo bem? Seu destaque aqui no Linha de Passe, Birner. Boa noite, Prieto, para você, para o André, para o Jean, para o professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte.
O Grêmio marcou muito bem. Temos que valorizar o que o Grêmio fez. Mas o Grêmio não foi agressivo com a bola. Então, aí a gente já mostra que o gol que o Grêmio toma, como diz o Calçado, é fruto de uma falha defensiva que não vinha acontecendo, mas hoje aconteceu. E eu acho que quando o Renato precisava apresentar um pouco mais de repertório tático, de sistema, de ideias, ele até mudou alguma coisa, mas basicamente ele trocou apenas jogadores. Como se colocasse muito mais nas costas da individualidade que de um coletivo bem preparado a possibilidade do Flamengo mudar o seu futebol, que foi para o padrão Flamengo horroroso no jogo de hoje, diante de um Grêmio que sai fortalecido por causa da pontuação e aliviado, porque para o Grêmio hoje há dois grandes adversários no futebol brasileiro. Um o tradicional, o Internacional. O outro o Flamengo, porque bateu muito no Grêmio. Hoje o Grêmio deu uma resposta que faz sorrir os atleticanos. Pois é, eu dou boa noite para o pessoal que está no Twitter aqui, o Jairo de Almeida Filho, Orlando Pires Soares, Eduardo Furtado, a Ivana Cortez, André Ferraz, Brasília, Ângela Repeto e, enfim, bastante gente já conectada com a gente aqui através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Vamos começar assim com a pergunta para vocês, prestando atenção nos comentários e destaque aqui dos 4 comentaristas. Então já lanço a pergunta aí para começar com você, André. Flamengo entrou desligado no jogo? Sim ou não? Por quê? Eu acho sempre difícil a gente afirmar esse tipo de coisa, embora, como disse o Calçade, uma atuação ruim que nós podemos lembrar sob o comando do Renato no time do Flamengo foi também antes de um jogo de Copa Libertadores da América. Existe a expressão batida já, né, o chavão de virar a chavinha, mas eu acho que é natural, é humano, talvez seja até normal, que equipes de futebol não consigam, apesar de quererem, se dedicar integralmente a um jogo que está imediatamente antes de algo que é considerado muito importante. Então, já falamos aqui também sobre a chamada ressaca que acontece depois desses jogos, quando determinadas equipes não conseguem se recuperar, seja física, seja mentalmente, de uma grande decisão de Libertadores, por exemplo, vencida ou perdida, e no primeiro jogo de Campeonato Brasileiro não são elas mesmas, mostram que alguma coisa está diferente. Antes também, eu acho que a gente tem que compreender que esse tipo de fenômeno em equipes de futebol acontece, e não acontece poucas vezes. Ajudaria a explicar, embora nada no futebol deva ser atribuído a apenas uma razão, apenas uma circunstância, mas ajuda a explicar, provavelmente, a maneira como o Flamengo foi diferente do time que a gente está acostumado a ver, especialmente com bola, nos seus movimentos ofensivos, uma personalidade muito mais tímida do que esse time do Renato é normalmente. E acho que talvez, né, André, essa impressão de desligado que a gente pergunta aí no programa, ela se dê na comparação com o adversário, né? Na comparação com o Grêmio, porque o Grêmio foi um negócio impressionante, por isso que eu achei importante destacar a postura do Grêmio, a maneira, a concentração, o pouco espaço que o Grêmio dava para o Flamengo, né? Na hora que o Flamengo tinha a posse de bola, o Grêmio sempre encurtando os espaços com muita velocidade. Então, tudo bem, a gente já sabe que o Flamengo não é mais o Flamengo do tal, perde e pressiona, que foi assim no começo dos jogos do Renato Gaúcho. Não tem sido mais esse Flamengo, mas hoje eu achei que foi abaixo da média nesse aspecto também da intensidade, né, de estar ligado, de tirar o espaço do Grêmio. É curioso porque, claro que a primeira relação e a primeira ligação que pode vir à cabeça de todo mundo é justamente a semifinal de Libertadores, e eu tô contigo, seria, né, até compreensível de alguma maneira, embora o Campeonato Brasileiro seja importantíssimo, claro, mas por ser um campeonato por pontos corridos e tudo mais, seria até compreensível que talvez estivesse acontecendo isso e os jogadores estivessem mais desligados porque focados na semifinal da Libertadores. Mas é curioso, e você tocou no assunto, que assim, a gente lembra também do que foi, a insanidade que foi o jogo do meio de semana. O Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio do meio de semana,
foi uma insanidade sobre todos os aspectos, né? Acho que era um jogo que era uma mera formalidade, era um jogo que houve um exagero absurdo dos dois lados de disputar aquele jogo como se fosse uma decisão e era um jogo definido. Então, o que foi aquele jogo com cara de decisão e não tinha nada de decisão, talvez de alguma maneira tenha prejudicado também o Flamengo hoje, embora não prejudicou claramente o Grêmio, porque, repito, a postura do Grêmio, muito inferior ao Flamengo do ponto de vista técnico, e mesmo o Flamengo de hoje, né? Mesmo o Flamengo com o Bruno Henrique no banco, sem a Arrascaeta, eu acho que o Flamengo tecnicamente é um time melhor do que o Grêmio, né? Os dois que entraram em campo hoje, o Flamengo é melhor. E o Grêmio foi, acho que na proposta do seu jogo, realmente foi superior. Tanto que o Flamengo só finalizou uma bola na direção ao gol. Só para completar uma coisa que me escapou, é o seguinte, essa pergunta ou essa impressão de um time desligado, ela evoca diretamente o componente anímico do futebol, que é tão importante quanto qualquer outro, nem mais nem menos, faz parte da preparação de equipes para determinadas partidas e faz parte da explicação por como essas equipes atuaram, mas ao contrário do aspecto técnico, tático, físico, é muito difícil de explicar. E é muito difícil, por consequência, de entender. Anímico, se você for ao dicionário, você vai ver lá no verbete que é algo relativo à alma.